Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai começar os estudos de ótica e, principalmente, vamos focar em câmera escura nesse primeiro momento. Então, ótica. O que é ótica? É o estudo da luz, como ela é medida, produzida e propagada. Então, medida, qual é a unidade de medida da luz? Anos-luz. Que a gente vai ver mais pra frente. Produzida, como que a luz é produzida, né? Da onde vem a luz, né? Da onde vem. Né? Que no caso a gente sabe que a luz é derivada dos fótons. Fótons em inglês, né? Mas fótons. Propagada, né? Que no caso são os raios de luz, a visão, né? Tipo, a gente é percebida por meio da visão, né? A gente percebe a luz. Então, pra você não se confundir com essa palavra, nossa, óptica, né? Porque é por causa da escrita, se escreve assim com P mudo. Nossa, o que é essa palavra, né? Do que eu tô estudando? Só você lembrar, ótica, né? Que é a pronúncia, é a mesma coisa de ótica. Ótica não é onde você vai pra comprar o óculos. Óculos é pra ver. Então, é pra você ver o quê? As luzes se propagam. Mas dá até pra você pensar, tipo, num óculos de cinema, que tem aqui a parte vermelha, né? Uma bolinha vermelha, uma lente vermelha e uma lente azul, né? Que é pra você visualizar. Então, o estudo da luz, a ótica, ela tá muito nas cores que a gente vê, que é por meio da luz, que tem o índice, né? A gente acho que já até demos uma estudada nisso, de que tem vermelho e violeta nas extremidades. E aí tem todo o espectro de luz, até tem também muita questão do arco-íris, né? Que o arco-íris, ele é a síntese das cores que a gente enxerga. Então, agora que a gente já conseguiu entender mais ou menos o que é ótica, vamos para câmera escura. Câmera escura... Câmera escura é... Primeiro vamos entender o que é, né? Câmera, você pode logo pensar, né? Troca uma letrinha aqui, isso aqui vira câmera. Por quê? Porque a câmera escura, ela nada mais é do que uma câmera mesmo, né? Tipo uma espécie de forma, né? Tipo um cubo, né? Um meio cilíndrico, em que você tem um objeto aqui e ele é produzido aqui. Quando esse objeto ele passa daqui, né? E ele faz essa reprodução aqui, ele sai invertido e ele sai com uma altura diferente. Então, por exemplo, onde que a gente vê isso? Na TV. Na TV, a gente não tem a imagem invertida? Então, inversão. E onde mais que isso é usado? Ah, porque onde que eu vou usar isso daqui na minha vida? Daqui a pouco eu vou esquecer já, o que eu vou fazer? Então, isso é muito usado, por exemplo, na câmera mesmo, câmera de câmera. Por quê? Porque principalmente aquelas câmeras mais antigas, elas têm na lente, naquele tubo enorme, uma câmera escura. A câmera assim, ó, que ela tem aqui a lente, aqui o coisa, aqui o negocinho. Essa parte toda aqui, ela é nada mais nada menos do que uma câmera escura. Que você vai tirar a foto aqui, desse ponto aqui, e ela vai sair aqui com uma distinção de tamanho e de direção. Então, onde que você vai usar esse conhecimento? Você pode usar na arte, quando você for, por exemplo, estudar perspectiva, simetria. Você pode usar principalmente na fotografia, por causa dessa questão da câmera, no cinema, por causa da questão da reflexão da imagem na TV, da imagem em diferentes tamanhos para tela, por exemplo, tela de cinema. E também nas lentes, que a gente já mencionou aqui, lentes, né, da ótica, óculos.
Então, porque, né, tem as lentes, por exemplo, de aumento da imagem, tem lentes para diminuição, e tudo isso vai levando de alguma forma esse conceito de câmera escura, não necessariamente como uma câmera física, uma câmera, né, física, mas esse conceito ele pode ser aplicado em medidas menores, medidas maiores, para essas áreas, por exemplo, ou para diversas outras áreas. Então, é um conhecimento muito importante. Agora, falando na prática sobre o que a gente vai ter, por exemplo, para provas vestibulares, a fórmula que a gente vai precisar saber. Que é, em um lado, vai estar a razão, ou seja, uma fração, em que vai ter o objeto, né, a altura do objeto, e a imagem, né, dividida pela imagem. Isso aqui vai ser igual à distância dividida pela profundidade, beleza? E aí, tá reconhecendo isso daqui? Teorema de Tales, isso mesmo. Só cruzar, que é o que a gente vai também chamar mais popularmente de regra de 3 aqui, né? Então, é basicamente uma regra de 3 e é sobre equivalência. E para você não se perder, sempre lembra: objeto na esquerda, distâncias na direita. Beleza? Agora, vamos dar uma analisada aqui pra gente entender o que tá acontecendo. Por que essa imagem inverte? Como assim? Tá vendo que esse ponto, aqui é a altura da imagem, certo? E a gente tem aqui o ponto de cima e o ponto de baixo. A gente deu o nome aqui desse primeiro ponto de B e desse segundo ponto de A. Aí essa imagem, né, ela vai sendo refletida aqui, né, até que ela chega aqui. Porque ela vai se dissipando, né? Ela vai refletindo. Quando essa imagem ela chega aqui, você repara que ela muda a direção. Ela não continua. Ela não volta para o sentido que ela estava aqui. Essa imagem ela vai continuar aqui. E essa imagem, e essa linha, esse ponto aqui, né? Ele vai passar, ele vai vir para cá. Então, o que aconteceu? O que estava aqui embaixo veio aqui para cima. E o que estava aqui em cima veio para baixo. Então, tá vendo como é uma reflexão? Como ela bateu aqui, tipo, ela veio pra cá e ela se refletiu? Então, ó, aqui é em cima e aqui também é em cima, né? Por outra perspectiva. E aqui é embaixo e aqui também é embaixo. Por isso que aqui é A1 e aqui é B1. Porque essa linha, ela não vai voltar pra cá. Ela não vai ter uma reflexão de bater numa superfície. Ela vai ter um caminho. Então, o que estava em cima vai para baixo e o que estava embaixo vai para cima. E como a gente tem esse filtro, né, porque é uma câmera escura. Como uma câmera escura, a gente tem toda a questão de propagação da luz, em que o filtro de cor e de tamanho, essas coisas, eles são alterados. Por isso que a gente vai ter uma diferenciação aqui. Deu para entender? Então, aqui a gente tem, né, a altura marcada por esses dois pontos, e aqui também a gente tem a altura marcada por esses dois pontos. Então, pensa que aqui é um produto, né, sendo apresentado, e aqui é como ele aparece na propaganda na TV. Então, obviamente, ele não vai ser do mesmo tamanho que ele é na sua TV. Por exemplo, se você tiver uma TV muito boa, uma TV Smart Plus, uma TV gigante, ele vai ter uma imagem enorme, não vai? Ele vai aparecer assim, ó, por exemplo. Mas aí se você tiver uma TV de tubo, aí ele vai aparecer menorzinho, né? Você concorda? É o mesmo objeto? É, mas ele tá em dimensões diferentes, ele tá em reflexões diferentes. Beleza? Então, agora que a gente já entendeu isso daqui, vamos para os exercícios. Muito bem, pessoal. Primeiro exercício de câmera escura. Vamos ler todo mundo junto? Então, primeiro exercício. Um objeto tem 5 centímetros de altura e está a 20 centímetros de distância de uma câmera escura com profundidade de 10 centímetros. Qual é a altura da imagem do objeto que é formada na face oposta da câmera? Então, vamos entender primeiro e desenhar, porque dependendo do vestibular, da prova que você for fazer, pode não cair desenhado. A gente desenha para ter uma melhor dimensão, mas pode não cair, você pode ter que usar diretamente na fórmula. Mas eu desenhei aqui para vocês entenderem, para exemplificar.
Então, aqui, a gente tem um lápis. É o mesmo lápis que tá aqui e ele tá aqui. Ele só tá refletido, né? Só tá na face oposta. Então, essa é a primeira face aqui e essa é a face oposta. Então, vamos ver o que tá falando. Tem 5 centímetros de altura. Esse daqui, originalmente, ele tem 5 centímetros. E está a 20 centímetros de distância de uma câmera escura. Então, daqui pra cá, que é o começo da câmera, então essa distância, ela é de 20 centímetros, beleza? Ou seja, a luz, ela vai se propagar, ela vai fazer essa curvatura aqui, daqui até aqui, né? Do ponto do objeto até o início da câmera. E isso daqui é para marcar essa distância. Com profundidade de 10 centímetros. Então, o que está acontecendo aqui dentro da câmera, né, que está mudando? Então, a gente vai ter que saber esse valor de profundidade. A questão vai dar, ou você vai ter que adivinhar por meio da fórmula. Mas é sempre a mesma fórmula, então não se preocupe com isso. A gente tem aqui 10 centímetros de profundidade aqui dentro, né? Eita, deixa eu arrumar. Qual é a altura da imagem do objeto que é formado na face oposta da câmera? Então, primeiro, vamos lembrar da fórmula? A altura e o objeto na esquerda. Então, primeiro o objeto, depois a imagem. Beleza? Vai ser igual a distância dividido pela profundidade. Então, sempre lembra disso. Objeto e a altura, essas propriedades, né? Que é do objeto, a altura daqui e a altura daqui, vão ficar sempre na esquerda. E a distância e a profundidade sempre vão ficar na direita. Se você tiver em dúvida de que ordem você coloca, por exemplo, eu posso colocar a imagem, né? A altura da imagem antes desse aí não vai me dar problema? Então, pode acabar dando problema, porque é uma fórmula, né? Então, se você não ajustar certinho, não pode dar muito certo. Então, aqui é bom seguir isso. Como é que você vai lembrar? O objeto aparece primeiro, a imagem aparece depois, da esquerda para a direita. Então, de cima para baixo. Então, você vai colocar o que aparece primeiro, depois coloca o que aparece depois. Mesma coisa desse lado. Não aparece primeiro a distância e depois a profundidade, então você coloca a distância depois a profundidade. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tranquilo? Agora, deixa eu reescrever aqui, né? Só para... Agora, vamos trabalhar com esses valores que a gente tem? Então, a altura do objeto, 5 centímetros. Vamos substituir, né, por 5. Na imagem, a gente não tem, coloca como I. Vai ser igual a X. Qual que é X? 20 centímetros. Então, coloca 20. E aqui embaixo, 10. Né? Z vai ser 10. Tranquilo? Agora, a gente vai fazer nada menos, nada mais do que regra de 3, né? Equivalência, teorema de Tales, o básico. Então, 5 vezes 10, 50. Que vai ser igual a 20, que multiplica I, 20I. Beleza? Então, fazendo, né, no tradicional, a gente tem 50 dividido por 20 é a mesma coisa que 20 e dividido por 20. Por que você está dividindo por 20 dos dois lados e não passando 20? Porque uma igualdade é uma equivalência. Então, se você vai tirar de um lado, você tem que tirar do outro. Você não pode transferir as coisas de lado. Você sempre vai tirar. Então, aqui, 20 dividido por 20. Corta. Vai ficar 1, vai sobrar só o I. 50 dividido por 20 é a mesma coisa que 5 dividido por 2, né? Que é 2,5. Mesmo zero, 50 por 20, 2,5. Vai ser a mesma coisa que
Só vamos, então, comprovar aqui, né? Pra não ter nenhuma dúvida. 5 dividido por 2. 2 vezes 2 é 4. 5 menos 4, 1. 1 não dá pra dividir por 2. Coloco uma vírgula, acrescento 0. 10 dividido por 2, 5. Aqui zera, 2,5 é o nosso resultado. Então, aqui vai ser 2,5 centímetros, tá? Não esquece de sempre colocar a unidade de medida que o problema te dá, que você conseguir. Então, quando esse objeto, ele é, por exemplo, gravado, né, numa câmera, e depois ele é produzido numa TV, ele vai ter metade da altura que ele tinha, nesse exemplo, nesse exercício. Então, aqui ele tem 5, aqui ele vai ter 2,5. Viram que teve uma diminuição de metade da altura na propagação da imagem? Então, é isso. O nosso lapisinho é o mesmo, ele só mudou de tamanho. Beleza?